O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do Rio Doce, de Regência Mariana. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu venho acompanhando essa questão da questão minerária na nossa região já tem alguns anos. E nos últimos anos eu tive a oportunidade de discutir em muitas sedes essa questão da mineração, né? E a gente se depara sempre com uma máxima de que Minas Gerais é um estado que não pode abrir mão dessa atividade, né? Mas nós precisamos evoluir dessa realidade indiscutível para outras realidades, né? Em algumas áreas do estado, a gente tem que fazer uma reflexão muito séria e corajosa para declarar essas áreas como áreas livres da mineração. Então aqui nós estamos falando de uma crise hídrica que já vem se anunciando aí, né, nos últimos 10 anos, passando por um ciclo muito grave aí há alguns anos, e ele está voltando agora, né, os reservatórios já estão aí em baixa. E com o que aconteceu agora em Brumadinho, a nossa situação aqui na região metropolitana de Belo Horizonte ficou muito séria. Então, o sistema Paraopeba, que representava 30%, hoje está variado, está sem solução. Nós temos no sistema do Rio das Velhas, que representa mais 40% do volume de água utilizado na região metropolitana, tem 11 barragens de rejeitos lá que podem, qualquer uma delas, provocar um dano igual ou maior ao que aconteceu no Paraopeba. Então aí nós estamos falando, gente, de 70% da capacidade de uso de captação de água que pode ir para o espaço, né? Uma parte já foi com o Paraopeba. Então, diante desse cenário, nós temos que ter coragem. E quando a gente veio pedir essa audiência para o presidente Daniel Belmiro, a gente colocou isso para ele. Que hoje o município de Ibirité tem uma função, vocês como vereadores, mas a própria prefeitura também, tem uma função aqui, assim, gloriosa, importante. Porque salvar esses mananciais da Serra do Rola Moça, e é disso que nós estamos falando, salvar, significa poder salvar a vida de alguns milhões de pessoas aqui na região da região metropolitana. Num cenário de colapso desse, nós não vamos poder atender as pessoas com caminhão-pipa. E aí nós vamos ver as pessoas morrerem de sede, né? E ali, felizmente, nós temos água que brota da terra limpa, custa pouco para nossa, em comparação com as outras áreas de captação de produção de água, que é o Velhas e o Paraopeba, custa pouco, que é uma água que sai do solo, limpa, né? Deve receber um mínimo de tratamento lá, nem sei se recebe, mas... E ela pode ser sim uma fonte de segurança para a vida das pessoas. Eu não vou nem aqui entrar muito em todas as outras questões que a gente pode discutir, porque não é só a questão da água, é a questão paisagística, é a questão cultural, porque ali existe uma história da ocupação humana ali, né, dos povos tradicionais que, né, sofreram tanto no nosso país, mas também de agricultores que estão ali, há gerações ali praticando essa atividade que nos alimenta. Quantas vezes a gente já ouviu falar e nos orgulhamos aqui em Ibirité, na região, de que nós éramos o celeiro de produção de alimentos aqui para a região metropolitana, e isso está acabando, né? Então eu fico feliz quando eu vejo a fala do vereador João de Barro. Nós estamos aqui hoje falando da questão da mineração, que é talvez aquilo que impacta mais, assim, de uma forma mais voraz, mas tem outras medidas, sim. É fato, a gente tem que pensar assim também para além desse problema. Mas isso não exclui, né, a nossa obrigação de resolver esse tema. Então eu queria dizer o seguinte, o que a gente vê nos territórios é que quando a mineração está implantada, infelizmente, a coisa não se resolve. Então a gente viu lá, por exemplo, Brumadinho, a Ferteco estava lá nos anos 70, né? Essa barragem que estava lá nos anos 70. Em 60 anos ninguém achou que aquilo ali pudesse exterminar a vida das pessoas, nada. Passou prefeito, vereadores, governadores e nada foi feito, né? Mariana a mesma coisa, agora vão voltar a minerar lá na Samarco. Quer dizer, isso não tem limite, gente. Aí falam assim, mas aqui é pequena a mineração. Olha, pequena enquanto começa, porque depois que desenvolve, né? Então assim, não é tão pequena também não, né? Para quem já foi lá e já viu o tamanho do projeto, sabe que não é assim. Então, o que a gente está vindo aqui com muita sinceridade, com muita humildade, hoje é buscar o apoio nas consciências de vocês, vereadores aqui do município, visto que, infelizmente, o prefeito resolveu seguir outro caminho, né?
aquela audiência pública foi um momento lindo de participação popular aqui dos moradores, principalmente de Ibirité, mas de outras. A gente tem gente aqui de Belo Horizonte hoje, tinha pessoas também de Brumadinho aquele dia, né? Porque nós vivemos, como dizem aqui, como diz o Papa Francisco, nossas autoridades religiosas aqui, a gente vive numa casa comum. Então, o que a gente faz aqui em Ibirité vai gerar impacto no Barreiro, em Brumadinho, em Sarzedo, né? E nós temos, eu acho que em Ibirité, eu como uma pessoa que vive aqui, né, já há muitos anos, e a história da minha família é daqui, eu acho que Ibirité perdeu ao longo dos anos a sua vocação. Esse aqui é um município que nasceu como um município muito mais da questão da agricultura, da produção de alimentos, né? E a gente devia ter ido nesse caminho. Não fomos, infelizmente, fomos para outros caminhos da especulação urbana desenfreada. Isso é grave. Só para vocês terem uma noção, Ibirité tem 25% da área do Parque do Rola Moça, mas tem só 3% da área de amortecimento do parque. Nós não temos quase nada. Por quê? Porque quando foi feito o plano de manejo, viu-se que a expansão urbana aqui já tinha sido avassaladora, né? Então, o que a gente tem que preservar. Já temos pouco. E temos que preservar, né? Em confronto com os outros municípios aí que também abrangem o parque. Então, nesse sentido é que a gente vem pedir esse apoio, que é, num primeiro momento, a gente sinalizando a questão do patrimônio hídrico, mas que em outros momentos a gente quer construir aqui, vamos dizer assim, uma espécie de uma colaboração, um calendário, um compromisso de atuação junto com vocês, com os vereadores, com a Câmara de Ibirité, para que a gente possa aprovar medidas legislativas que possam nos dar segurança de que Ibirité vai ser um município livre dessa atividade, né? Então, tem outras coisas que a gente vem discutindo. Essa é uma discussão que não está acontecendo só em Ibirité, ela está acontecendo em todo o estado de Minas Gerais. Tem vários territórios hoje que são assolados pelas barragens, né? Aqui no nosso vizinho Sarzedo, aqui tem 5 mil pessoas na área de risco de rompimento de barragem, né? E Deus nos livre que isso aconteça, mas se acontecer, já a gente vai perder mais irmãos, né, do que já não perdemos em Brumadinho. Então, é esse apelo que a gente faz hoje, que a gente possa criar aqui uma sinergia, uma colaboração com a Câmara de Vereadores sincera, né? Esse é um assunto, a gente tem compartilhado essa semana aqui, como é que está se avolumando o número de notícias em relação à questão da crise hídrica. E não tem coloração partidária, ideológica, não. Está todo mundo preocupadíssimo com isso. Partido de A ou B ou C, está todo mundo muito preocupado. Então é nesse sentido que a gente faz esse apelo, que Ibirité pode ser, assim, dar um gesto para toda a população da nossa região, não só para a população de Ibirité. Acho que Ibirité, se colocar nesse patamar de guardião de um patrimônio que nos foi dado pela natureza e foi reconhecido pelo governo do estado de Minas Gerais, a gente tem que cuidar desse patrimônio com o maior zelo possível. Isso não vem acontecendo no nosso município, né? Então, eu sei que a Câmara vai discutir em breve a questão do plano diretor. O plano diretor é o melhor instrumento que a gente tem para usar, para regular essas questões, né? Então, o João de Barro dizia a questão da especulação imobiliária. De fato, não adianta a gente só impedir uma atividade minerária predatória se amanhã vai avançar, né, inúmeras iniciativas e tal. Temos que preocupar com isso sim, né? Se possível, a gente discutir algumas medidas também na lei orgânica, que é a constituição do município, vamos dizer assim, a carta magna do município de Ibirité, né? Também seria positivo. Então a gente tem uma série de ideias que são ideias nossas, mas ideias que estão sendo discutidas em todo o estado de Minas Gerais, realidades que se assemelham às nossas, e aí a gente está pedindo apoio. Nós temos hoje aqui pessoas que representam a Igreja Católica, que tem autoridade, e a gente quer trazer esse debate, continuar esse debate que a gente já começou na audiência pública, mas agora tentando dar para ele alguns encaminhamentos mais efetivos. Então é nesse sentido que eu coloco, e dizer assim, eu estou aqui não só falando só como uma questão de militância ideológica, nem nada não. Eu vou ser duramente atingido na minha moradia com esse projeto. Esse projeto, ele prevê o transporte desse minério pela rodovia. Esse projeto vai impactar em toda aquela região ali que começa na Fazenda do Rosário até lá dentro de Sarzedo. Então não é uma coisa que vai dizer respeito só a Ibirité, vai dizer respeito a Sarzedo também. E é grave pela questão da saúde, porque quem tem acompanhado as notícias de Sarzedo tem visto a questão da poeira, o que causa para a saúde humana, a questão da falta de tranquilidade, um transporte que acontece 24 horas por dia, barulho, né? Enfim,
Então é nesse sentido que a gente queria agora, antes que o mal aconteça, que a gente possa atuar, né? A Câmara de Ibirité tem condições de blindar esse patrimônio natural, ambiental, paisagístico, tudo que a gente tem ali, para que isso não venha acontecer aqui. Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília. Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias, quantos pescadores sem redes e sem canoas. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas sem rumo, como canoas sem remos, ou pescadores sem linhas e sem anzóis. Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome, quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz. Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José. Aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João ninguém, é mais um morto qualquer, morreu debaixo da luz.